Olá, sou o Rubens Branco, da Branco Advogados. Vamos discutir hoje um pouco aqui a regra que foi considerada constitucional pelo STF de bloquear a Carteira Nacional de Habilitação e cartão de crédito de pessoas que têm dívidas e não estão saldando essa dívida. No início, todo mundo achou que seria uma medida que poderia ser aplicável a qualquer tipo de débito e qualquer devedor, e felizmente os tribunais trabalhistas nesse particular julgaram que essas medidas de retenção da carteira de motorista e de cartão de crédito só devem ser aplicadas em caráter excepcional ou subsidiário, quando as vias típicas de execução não viabilizarem a satisfação do crédito. Ou seja, quando se tentou bloquear dinheiro, não se conseguiu, se tentou bloquear automóvel, não se conseguiu, imóvel ou outro bem qualquer. Então, é uma medida que ela pode ser utilizada, segundo o Supremo, é constitucional, mas ela é uma medida excepcional e, como tal, ela tem que ser tratada. E o TRT, o Tribunal Regional do Trabalho, decidiu que, embora o Supremo, o STF, tenha considerado constitucional as medidas atípicas, foi ressaltado que deve-se respeitar o princípio da dignidade humana e que se deve optar na execução pela maneira menos gravosa ao devedor. Cabe, segundo os ministros do TST, cabe ao magistrado separar o joio do trigo e verificar se o caso envolve um bom devedor, que é aquele que reconhece a dívida, mas demonstra que realmente não tem como pagar, de um mau devedor que não quinta o que deve e oculta o patrimônio com uma vida de luxo, como nós vimos recentemente na imprensa aí, uma pessoa muito conhecida da sociedade do Rio de Janeiro que tem uma dívida grande que o banco não consegue cobrar, entretanto ele vive viajando de primeira classe com a esposa, etc, etc. Então o TST confirmou aquilo que eu já havia falado aqui anteriormente sobre esse mesmo tema, no sentido de que é uma medida excepcional, ela será constitucional se aplicada, mas tem que observar o princípio da dignidade humana. Não adianta, por exemplo, você ter um motorista que trabalha como motorista e tem uma dívida porque comprou um sapato ou comprou uma roupa e não pagou, e o juiz ir lá e tomar a carteira de motorista. Como é que ele vai trabalhar para poder pagar a dívida? Então, esses aspectos vão ter que ser considerados, e mais aquilo que eu já falei na outra apresentação sobre esse tema aqui, que isso é a partir de uma decisão judicial. Então não basta o credor ir lá, bater na porta do cara e tirar o apartamento ou tirar o carro. Isso só vai poder ser feito através de uma decisão judicial, que mesmo assim tem o segundo grau de jurisdição, onde você pode apelar, que foi o caso aqui do TSE, onde o tribunal reformou a decisão de primeira instância que havia tomado a carteira de motorista e os cartões de crédito. No caso, a pessoa era um motorista, o tribunal falou, não, ele precisa da carteira para trabalhar. Os cartões de crédito, não, eles mantiveram o bloqueio. Mas no caso da Carteira Nacional de Habilitação, que a pessoa precisava ou precisa para poder gerar o seu rendimento, ela foi considerada absurda. É isso aí.